Shalom, meu nome é Joseph Levi. Sou um judeu velho e em todos os meus anos compreendi uma coisa da qual os livros não falam, mas que meu sábio avô repetia frequentemente. Estamos acostumados a pensar que o mal é sempre algo terrível, barulhento, escuro. Esperamos que o inimigo venha com uma faca na mão e maldições nos lábios. Mas meu avô me ensinou de outra maneira. Ele dizia que o mal mais perigoso chega com um sorriso, com uma voz suave e uma mão estendida, oferecendo ajuda. Não derruba portas, espera que você mesmo as abra. Hoje quero falar sobre coisas que parecem nobreza, cuidado, amizade sincera, mas que na realidade são gaiolas. Vamos analisar 9 armadilhas de bondade nas quais caímos por ingenuidade, pensando que nos amam, quando na realidade só tentam nos controlar. Esta mensagem trata sobre como distinguir a luz verdadeira do brilho que simplesmente cega os olhos. E peço que escutem esta conversa até o final, porque a última armadilha é a mais invisível e a mais cruel. Nela caem não os inimigos, mas as pessoas mais próximas, mesmo sem perceber. O que direi no final é talvez a única forma de preservar a si mesmo, sem destruir os relacionamentos com quem você realmente ama. Sem essa compreensão, todos os outros conselhos serão apenas palavras. Primeira armadilha: a tempestade de açúcar. A primeira armadilha com a qual começaremos se chama a tempestade de açúcar. Isso ocorre quando uma pessoa nova em sua vida, seja um amigo, um parceiro ou até um empregador, desde os primeiros dias te inunda com uma avalanche de atenção e admiração. Dizem que você é único, que é o mais inteligente e que esperaram por você a vida toda. É como uma chuva quente no meio da seca. Você relaxa, sua vigilância adormece, porque cada um de nós quer acreditar que finalmente nos valorizaram como merecemos. Mas escute o velho, isso não é um reconhecimento de seus méritos. É um adiantamento pelo qual logo terá que pagar. A pessoa te superalimenta intencionalmente com essa doçura para que você se torne dependente de sua aprovação. É como uma droga. Assim que você se acostuma a ser o melhor, esse fluxo para bruscamente. A pessoa se torna fria, distante, e você, sem entender o que aconteceu, começa a se esforçar desesperadamente para recuperar aquela sensação de calor. Você se torna obediente, está disposto a perdoar ofensas, trabalhar o dobro, tolerar a falta de respeito, contanto que sorriam para você novamente como no início. E a tempestade de açúcar é a forma perfeita de quebrar sua vontade, sem sequer levantar a voz. Simplesmente te afoga no xarope que você mesmo permitiu que servissem. A história do jovem Joseph. Lembro muito bem como a vida me ensinou essa lição quando eu era jovem. Em nossa loja apareceu um novo fornecedor. Vamos chamá-lo de Arão. Era barulhento, generoso, e desde o primeiro encontro começou a me chamar de seu menino de ouro. Elogiava minha habilidade em voz alta, na frente de outros clientes. Me dava pequenos presentes. Me assegurava que com meu talento, logo seria o rei do comércio. Eu caminhava orgulhoso. Minha cabeça girava pelo sucesso. Parecia que havia agarrado a sorte pelo rabo. Mas meu avô, um judeu sábio e velho, observava isso com um sorriso triste. Uma noite, quando eu novamente me gabava das palavras de Arão, e meu avô me deteve com um movimento de sua mão, olhou nos olhos e disse algo que então me pareceu estranho. Disse: Joseph, filho, tenha medo daquele que quer se tornar seu irmão em um único dia. A verdadeira amizade se cozinha lentamente como um bom caldo. E se o fogo é muito forte, a sopa simplesmente evapora e só resta uma panela queimada. Eu então descartei. Pensei que o avô simplesmente era velho e não entendia as pessoas modernas. Mas passaram-se apenas 2 meses. Arão, aproveitando minha confiança ilimitada, pediu para levar mercadoria sob palavra de honra,
sem recibo, supostamente para um negócio urgente. Eu dei a ele. Nunca mais vi Arão, nem a mercadoria, nem o dinheiro. Desapareceu como suas doces palavras. E então compreendi o que o avô queria dizer. Aquela tempestade de elogio só era necessária para me cegar. Desde então sei que se alguém tenta ocupar rápido demais todo o lugar em seu coração, o mais provável é que só queira deslocar de ali sua razão. Segunda armadilha: o perdão antecipado. A segunda armadilha é o perdão antecipado. Esta armadilha é muito mais terrível que a agressão aberta ou os gritos. Quando gritam com você, pode gritar de volta. Quando te acusam, pode apresentar argumentos em sua defesa. Vê o inimigo, vê o ataque, e seu sangue ferve dando forças para resistir. Mas aqui, tudo é diferente. Aqui, te envolvem em algodão macio e pegajoso, no qual se afoga qualquer argumento seu e qualquer protesto. Esta é uma armadilha para quem tem consciência. E é precisamente nessa consciência que o manipulador toca como em um violino desafinado. A essência desta armadilha está em que a pessoa se coloca na posição de um santo mártir. O não discute com você, não briga, te olha com um sorriso triste e perdoador e diz algo como: não tem problema, estou acostumado a não ser valorizado. Ou, não estou com raiva de você, mesmo que tenha sido cruel. De qualquer forma, te desejo bem. E nesse momento acontece algo terrível. Você ainda não fez nada de errado. Talvez até estivesse certo na discussão, mas já te perdoaram. E se te perdoaram, significa que você é culpado. Este é um axioma que se crava em sua cabeça sem um único golpe. A pessoa que usa esse método sobe em um pedestal moral. Está lá em cima vestido de branco, tão magnânimo e espiritual. E você fica embaixo, sentindo-se como um ser desajeitado, grosseiro, ingrato, que se atreveu a ofender um anjo. Este sentimento de sua própria insignificância e falta de mérito começa a te corroer por dentro. Você começa a pensar: que pessoa má sou? Ele vem até mim com toda a sua alma, tolera meus caprichos, e eu ainda me atrevo a exigir algo. No final, você para de defender seus limites. Como pode defender seus interesses diante de alguém que tolera tudo por você? Você começa a caminhar na ponta dos pés, temendo suspirar demais para não incomodar esse santo. Sua vida se torna uma redenção infinita de uma culpa que na realidade não existia. A história da tia Berta. Vou contar uma história que aconteceu há muitos anos, quando eu ainda era um jovem que apenas começava a conhecer as leis da comunicação entre as pessoas. Em nosso bairro, vivia uma parente distante de nossa família, a tia Berta. Oh, era uma mulher de uma mansidão assombrosa, segundo todos pensavam. Nunca levantava a voz, nunca exigia respeito abertamente. Era silenciosa como um rato e macia como um travesseiro de penas. Mas por alguma razão, cada vez que saía de sua casa, me sentia como se tivesse cometido um crime contra a humanidade. Uma vez me pediram que a ajudasse a mover um velho armário de carvalho. Eu, cheio de força e desejo de ajudar, fui à sua casa. Começamos a mover esse pesadíssimo pedaço de história, e então, por minha desajeitamento juvenil, acidentalmente arranquei com o canto do armário seu vaso favorito. Quebrou? Não. Mas apareceu um pequeno arranhão quase invisível ao olho. Imediatamente comecei a me desculpar. Estava disposto a comprar um novo, fazer o que fosse. Berta não gritou, nem sequer franziu a testa. Aproximou-se do vaso, passou o dedo por ele, suspirou pesadamente e me olhou com olhos cheios de tristeza universal. E então disse com voz suave e trêmula: não tem problema, Joseph. É apenas uma lembrança de minha falecida mãe. Mas não se preocupe, já estou velha. Não me resta muito tempo para admirar coisas bonitas. O importante é que quis ajudar. Não estou com raiva de sua desajeitamento. Deus é juiz de todos nós.
e te perdoo por ter quebrado meu coração, junto com este vaso, embora esteja intacto. Essas palavras me golpearam mais forte do que se tivesse me batido com um rolo. Fiquei ali vermelho, suado e esmagado. Queria que a terra me engolisse. Comecei a me agitar, oferecendo dinheiro, propondo consertar toda a casa só para tirar aquele olhar. Sentia-me como um elefante numa loja de porcelana. Um bárbaro, destruindo o belo. Os 3 meses seguintes fui à sua casa toda semana. Consertava cercas, levava mantimentos. Necavava o jardim tentando espiar aquele arranhão. E cada vez me recebia com aquele mesmo fraco sorriso de mártir. Oh, Joseph, não precisava. Eu mesma com minhas mãos doentes de alguma forma teria me virado. Mas já que veio expiar sua culpa, então me ajude. Meu avô, um homem sábio, vendo como me consumia, uma noite me chamou no terraço, serviu chá e me perguntou por que corria tão frequentemente à casa da tia Berta, já que antes não a frequentava muito. Contei sobre o incidente com o armário, sobre o vaso, sobre suas palavras e sobre aquele sentimento pesado que não me deixava, como se fosse o maior pecador. O avô escutou atentamente, sem interromper, apenas girando um pedaço de açúcar entre seus dedos. Quando terminei, balançou a cabeça e disse palavras que lembrarei para sempre. Escute-me, Joseph. Há pessoas cuja bondade é mais pesada que uma pedra no pescoço. A tia Berta não te perdoou. Se tivesse te perdoado, teria dito: bobagem, coisas da vida, vamos esquecer. E você teria esquecido. Mas ela fez outra coisa. Pegou seu pequeno erro, envolveu no lindo papel de sua santa paciência e te vendeu pelo preço de uma barra de ouro. Você está pagando com seu tempo, suas forças e sua autoestima por uma mercadoria que não vale nada. Tomou um gole de chá e continuou olhando para a distância. Lembre-se, neto, quem se apressa a te perdoar antes que tenha tido tempo de se assustar, não está te fazendo um presente, está te pondo um jugo. A verdadeira santidade não esfrega sua imperfeição em seu rosto. O verdadeiro justo ao seu lado te faz sentir melhor, mais limpo, capaz de uma façanha. Mas se ao lado de alguém você se sente sujo, e pequeno e eternamente em dívida, fuja dessa pessoa. Isso não é santidade, é orgulho espiritual, o mais terrível de todos. Se alimenta de sua culpa como o mofo da umidade. Pare de ir lá de cabeça baixa. Você não quebrou nada, exceto o seu desejo de te dominar através da pena. Esse dia deixei de ser escravo de seu perdão. Entendi que a culpa é uma ferramenta, e eu mesmo decido se a aceito ou não. E quando da próxima vez alguém tentou me dizer, te perdoo, embora tenha me feito tanto mal, lembrei do avô, sorri e respondi, obrigado, mas não preciso de perdão por algo em que não há maldade. Terceira, armadilha. Somos uma família. A terceira armadilha é, somos uma família. Todos tememos a solidão. E quando chega a um novo trabalho, a uma nova equipe, ou se une a alguma comunidade, e te dizem desde a entrada, relaxe, aqui não há estranhos. Pois somos uma grande família. Seu coração derrete. Você baixa seu escudo, pensa, finalmente estou em casa. Aqui não me farão mal. Aqui cuidarão de mim. Mas escute atentamente. A família é onde te amam tal como você é. A família é sangue ou uma união sagrada. E o trabalho, os negócios, os projetos, é um lugar onde as pessoas trocam seu tempo e talentos por moedas. É um acordo honesto. Mas assim que o chefe ou o líder do grupo começa a substituir a palavra equipe pela palavra família, deve saber que está se metendo em seu bolso. Só que não pelo seu dinheiro, mas por sua alma e seu tempo livre. Qual é a essência dessa perigosa substituição? Na verdadeira família, ajudamos desinteressadamente. Uma mãe não passa a conta para seu filho pelo jantar. Um irmão ajuda outro a se mudar não por pagamento, mas por amor. E quando no trabalho te impõem esse modelo, começam a esperar de você
o mesmo desinteresse. Pedem que fique até tarde. Mas somos família. Há que ajudar o negócio comum. Atrasam o pagamento. Compreenda a situação. A família está passando por tempos difíceis. Quer ir de férias ou exige um aumento? Te olham como a um traidor que abandona os seus em problemas. Esta armadilha apaga os limites. Você para de distinguir onde termina seu dever como trabalhador e começa seu tempo pessoal. Te dá vergonha pedir o que te pertence por direito? Como se pode falar de dinheiro quando o papai-chefe está tão preocupado? Você começa a trabalhar por uma ideia, por elogios, por um senso de pertencimento, enquanto aquele que criou essa família compra novas casas e vive na abundância à custa de seu trabalho não pago. E este é o uso mais cínico de um conceito sagrado para encobrir a simples avareza. A história do alfaiate, Geshó. Vou contar uma história que me ensinou a distinguir o calor do lar do calor do forno, no qual querem te queimar. Quando era jovem e cheio de esperanças, consegui trabalho em uma grande oficina têxtil. Seu dono era um homem chamado Geshó. Era um artista. Não ficava sentado num escritório. Caminhava entre as máquinas, abraçava os trabalhadores pelos ombros. Conhecia os nomes de todos os nossos filhos. Cada manhã começava com um discurso. Amigos meus queridos, não apenas costuramos roupas, vestimos o mundo. Vocês são minhas mãos, meu coração. Sem vocês, não sou nada. Eu estava encantado. Parecia que havia encontrado o mentor perfeito. Chegava antes de todos. Saía depois de todos. Ou quando a oficina conseguiu um grande pedido e não conseguíamos terminá-lo, Geshó, com lágrimas nos olhos, disse: Família, precisamos nos esforçar mais. Agora o dinheiro é escasso. Não posso pagar horas extras neste momento, mas juro que assim que entregarmos o pedido, todos viveremos como reis. Não ofenderei ninguém. E nós acreditamos. Trabalhamos noites inteiras. Dormimos sobre os fardos de tecido. Sentia-me um herói, parte de um grande negócio. Nem sequer mencionava um aumento. Parecia-me uma mesquinharia trair uma pessoa tão bondosa. Assim, passaram 6 meses. Entregamos o pedido. O lucro foi enorme. Mas quando me aproximei de Geshó, esperando a recompensa prometida, ou pelo menos uma boa palavra, não me recebeu com abraço, mas com um olhar frio e vítreo. E estava sentado atrás de sua mesa de carvalho, contando papéis, e sem sequer levantar o olhar disse: Joseph, os tempos agora são difíceis. O mercado cai. Não posso te dar mais do que o habitual. Agradeça por ter trabalho. Outros em seu lugar ficariam felizes por eu mantê-los nesses tempos. Fiquei atônito. Comecei a balbuciar. Mas Geshó, o Senhor disse que somos família. Eu passei a noite aqui. Me interrompeu bruscamente. A família é em casa, Joseph. Aqui temos um negócio. Não confunda sua fantasia com a realidade. Se algo não te agrada, a porta está aberta. Atrás dela, há uma fila de pessoas que querem ocupar seu lugar. Saí dali como cuspido. Meu mundo desmoronou. Não me sentia simplesmente enganado. Sentia-me usado como um trapo velho. Essa noite fui ao avô, com raiva, ressentido com todo o mundo. Contei tudo esperando que amaldiçoasse Geshó. Mas o avô, depois de escutar meu relato entrecortado, apenas balançou tristemente a cabeça e me serviu chá quente. Sabe, neto, disse em voz baixa, o lobo nunca chama a ovelha de irmã se não planeja comê-la. Você reclama de Geshó, mas ele é apenas um comerciante que comprou sua ingenuidade por palavras bonitas. Lembre-se da sabedoria antiga. No trabalho, você tem um contrato, não laços de sangue. Se o chefe te chama de filho ou irmão, olhe sua mesa. Por que a mesa? Não entendi. Pois para ver se compartilha contigo seu pão igualmente, te convida a participar dos lucros quando chegam. Ou é família só quando há que dividir perdas e trabalho duro. Um verdadeiro pai, se tem um bolo,
divide pela metade e dá ao filho a parte maior. E aquele que come o bolo sozinho e te deixa as migalhas e chama isso de jantar familiar. Esse não é um pai. É um escravista que aprendeu palavras bonitas para que os escravos não se rebelem. O avô olhou minhas mãos trabalhadas e acrescentou: nunca busque família onde se faz dinheiro. Busque ali respeito, busque honestidade, busque justiça, mas deixe o amor para casa. Porque quando a família no trabalho desmoronar, você ficará órfão. Mas se é simplesmente um trabalhador honesto, sempre encontrará outro lugar e seu coração permanecerá inteiro. Desde então, quando numa entrevista ou numa nova empresa me dizem: aqui somos uma família, sorrio cortesmente e me digo: obrigado, mas já tenho uma família e ela me espera em casa. Aqui simplesmente acordemos um preço justo pelo meu trabalho. E acredite em mim, viver assim é muito mais honesto e seguro. E a quarta armadilha: só confio em você. A quarta armadilha é: só confio em você. A cada um de nós, até a pessoa mais modesta, no fundo gostaria de se sentir escolhido. Queremos acreditar que possuímos qualidades únicas que outros não têm, que somos mais inteligentes, mais honestos, mais resistentes ou mais talentosos que a massa cinza ao redor. E os manipuladores conhecem perfeitamente essa fraqueza. Usam a frase "só confio em você" como uma chave dourada que abre o acesso ao seu tempo e suas forças, convertendo-te no herói gratuito da guerra de outro. A essência dessa armadilha está em criar a ilusão de que você é insubstituível. Te dizem: escute, isto é um assunto muito delicado. Não posso encomendá-lo a mais ninguém. Ivanov estragará tudo. Petrov roubará. E Sidorov é muito tonto. Só você tem essa abordagem especial, essa sabedoria, ou essas mãos de ouro para fazê-lo. E nesse momento, você floresce. Parece que te subiram em um pedestal. Sente o peso da responsabilidade. Mas esse peso é prazeroso, porque é o peso de uma coroa. Pensa, finalmente notaram minha singularidade. Mas olhemos a verdade na cara. Muito frequentemente, quando te dizem "só você pode fazê-lo", traduz-se como "só você é complacente o suficiente para fazer esse trabalho sujo, pesado ou chato de graça". Não te encomendam a gestão da tesouraria, nem a tomada de decisões estratégicas. Não. Ao escolhido geralmente confiam despejar arquivos velhos, negociar com clientes histéricos, sair para trabalhar em dias festivos ou carregar um piano ao quinto andar. Te vendem o trabalho mais odiado sob a aparência de uma missão exclusiva. O perigo aqui é que você mesmo se encurrala, se nega, e é como admitir: sou igual a todos, não sou especial. Teme perder esse status de pessoa de confiança, de mão direita, e começa a sair de sua pele. Gasta seus fins de semana, seus nervos. Sacrifica a comunicação com sua família só para justificar essa alta confiança. Você se torna refém de sua reputação, enquanto o manipulador se senta ao lado e colhe os frutos. Porque encontrou o executor perfeito, motivado não por dinheiro, mas por seu próprio orgulho. A história de Fischl. Vou contar uma história que me aconteceu em minha juventude e me curou para sempre do desejo de ser o único digno. Em nossa aldeia vivia um homem chamado Fischl. Era conhecido por organizar grandes casamentos e festas. Era um homem agitado, barulhento, a quem sempre caíam as coisas das mãos, mas que sabia falar lindamente. Há uma vez aproximou-se de mim na praça do mercado, me levou para o lado, olhou conspiradoramente ao redor e pôs sua mão em meu ombro. "Joseph", sussurrou, "tenho um problema. Aproxima-se o casamento da filha de um homem rico. Haverá 300 convidados. Preciso levar à festa enormes barris de vinho raro da adega que está do outro lado da cidade. O caminho ali é terrível. Pedras, lama, cocheiros bêbados. Quebrarão os barris ou beberão metade no caminho. Os carregadores são ladrões.
Repassei em minha cabeça todas as pessoas da cidade e entendi que só há uma pessoa com honestidade cristalina e mão firme. É você. Só a você confio esse tesouro. Eu, jovem e tolo, senti como meu peito se inflava de orgulho. O próprio Fischl, o grande organizador, me escolheu. A mim, não a carregadores fortes, mas a mim. Aceitei. Não me ofereceu dinheiro, mas disse que minha recompensa seria sua gratidão eterna e a reputação de ser uma pessoa a quem se pode confiar ouro. Foi um inferno. Os barris eram impossíveis de levantar. O caminho estava enlameado pela chuva. Empurrei a carroça até os joelhos na lama, temendo quebrar uma única garrafa. Não dormi à noite, guardando a carga de vagabundos. Machuquei as costas, esfou as mãos até sangrar. Mas entreguei tudo intacto, justo no início da festa, sujo, suado, cansado, até a morte. Aproximei-me de Fischl, esperando que agora me apresentaria aos convidados como o salvador da festa. Fischl me olhou de esguelha, fez um gesto para a cozinha e lançou: "Bem feito, Joseph. Deixe ali e vá embora. Não incomode os convidados com sua aparência." E imediatamente se voltou para o homem rico com um sorriso. "Vejam que vinho consegui." Fiquei ali na sombra, sentindo como a ofensa me afogava. Nesse momento, vi meu avô. Estava sentado num banco próximo, observando essa cena. Aproximei-me dele arrastando mal as pernas e me sentei ao seu lado. "Disse que só confiava em mim", murmurei. "Disse que eu era a única pessoa honesta da cidade. E agora nem sequer me deu um copo de água." O avô olhou minhas mãos trêmulas, a lama em minha roupa, e disse em voz baixa, mas firme: "Neto meu, confundiu dois conceitos. Está a confiança quando te dão as chaves da casa para que viva nela como dono. E está a confiança quando te dão uma pá para que limpe o estábulo, porque ao dono incomoda o cheiro. Fischl não te confiou o vinho, te confiou seu problema." Encontrou alguém que aceitaria quebrar as costas por palavras bonitas. O avô tirou um lenço e limpou a lama de minha testa. "Lembre-se da antiga sabedoria judaica. Se te dizem que é insubstituível, verifique se não querem te pôr um jugo que ninguém mais quer levar. A verdadeira confiança sempre vai de mãos dadas com o respeito e o pagamento digno. Se te confiam 1 milhão, mas te pagam uma moeda, isso não é confiança, é uso." Sentiu-se orgulhoso de ser o único? Pois bem, foi o único tolo que aceitou fazer o trabalho de um cavalo pelo preço de um obrigado. Essa noite, entendi algo importante. A singularidade é boa quando te traz benefício, mas quando sua singularidade consiste só em que podem montar em você, isso é uma vergonha. Desde então, quando alguém me diz, "Só você pode fazer isto", e olho atentamente a pessoa nos olhos e pergunto: "Por quê? Porque requer grande maestria que será paga, ou porque requer grande paciência que será gratuita?" E acredite em mim, em 9 de cada 10 casos depois dessa pergunta, a confiança do manipulador desaparece milagrosamente e vai buscar o próximo ingênuo. Não sejam aqueles em quem confiam, só porque não sabem se valorizar. Quinta armadilha: o elogio público. A quinta armadilha é o elogio público. A essência dessa armadilha é simples como uma ratoeira. A pessoa não te pede algo em privado, onde pode se negar, apresentar argumentos ou simplesmente balançar a cabeça. Não. Espera o momento em que há gente ao redor, colegas, familiares, amigos ou simplesmente espectadores. E então, em voz alta, com pompa, começa a te cantar louvores. Diz: "Vejam essa pessoa. E eis aqui um exemplo de incrível generosidade. Nunca nega nada a ninguém. É o único disposto a sacrificar seu fim de semana pelo bem comum." Nesse momento você se sente no topo do mundo. Te agrada. Todos te olham com respeito. Alguém aplaude. Alguém sorri. Mas escute-me atentamente.
Nesse mesmo momento, estão te pondo uma corda no pescoço. Porque imediatamente depois dessas doces palavras, segue um pedido. E esse pedido se desprende logicamente dessa máscara de herói que acabaram de te colocar. E por isso, nosso querido amigo agora se encarregará desse pesado projeto completamente de graça. E é claro, me emprestará essa soma, porque é um verdadeiro amigo para quem o dinheiro é pó. E já está. A armadilha se fechou. Você não pode dizer não. Se nega agora à vista de todos, destrói a linda imagem que acabaram de criar para você. Torna-se instantaneamente de herói em mentiroso e hipócrita. A multidão que há um minuto te admirava ficará decepcionada. O manipulador sabe disso. Usa sua reputação como refém. Sabe que preferirá tolerar incômodos, perdas e cansaço antes de permitir que o público veja que você não é tão santo. Esta é uma armadilha de pressão social. Te privam do direito de ser uma pessoa comum que tem seus próprios interesses, cansaço ou falta de desejo de ajudar. Te convertem em um monumento a si mesmo, e os monumentos, como é sabido, não se movem, não objetam e não pedem comida. Simplesmente estão de pé e servem de adorno para os propósitos de alguém. Esta é violência sobre sua vontade disfarçada de triunfo. A história de Abram. Vou contar uma história que me aconteceu em anos maduros, quando já me considerava uma pessoa experiente, mas igual caí como um novato. Em nossa comunidade havia um homem chamado Abram. Era chefe do conselho de administração. Um homem barulhento, importante, e com uma grande barriga e ambições ainda maiores. Adorava organizar noitadas beneficentes, onde arrecadava dinheiro para as necessidades da cidade. Mas as más línguas sussurravam que parte desse dinheiro terminava nos bolsos de suas novas casacas. Uma vez Abram me convidou para uma grande festa em honra à finalização da colheita. Ali se reuniu toda a flor da sociedade, comerciantes, rabinos, anciãos respeitados. Eu estava sentado tranquilo, num canto, desfrutando do vinho, e esperava passar a noitada com calma. Mas de repente, Abram se levantou, bateu sua taça com um garfo, exigindo silêncio, e apontou seu dedo diretamente para mim. Amigos, trovejou sua voz, falamos muito de bondade, mas poucos fazem. Mas há entre nós um homem cujo coração é maior que este salão. É nosso Joseph. Centenas de olhos se voltaram para mim. Senti como o rubor inundava meu rosto. Abram continuou. Joseph é um exemplo de modéstia e verdadeiro serviço. Ontem, compartilhei com ele nossa desgraça. O teto de nossa velha escola tem goteiras, e nas cabeças das crianças cai chuva. E sabem o quê? Joseph não buscou desculpas, não disse que não tinha tempo nem meios. Esse santo homem me olhou nos olhos e, sem mais palavras, decidiu tomar todas as despesas da reparação a seu cargo. Demos as boas-vindas ao nosso Salvador. O salão explodiu em aplausos. As pessoas se aproximavam, me davam a mão, me batiam no ombro. Diziam, que Deus te abençoe, Joseph. E eu estava sentado, atordoado, sem poder pronunciar palavra. O caso é que eu não havia dado tal promessa. Abram e eu efetivamente falamos do teto, mas eu disse que pensaria se poderia contribuir ao menos uma pequena parte. Não prometi pagar toda a reparação. Isso custava enormes somas de dinheiro que estava economizando para o casamento de minha filha. Mas dizer agora, não, é mentira, não farei, significava me envergonhar. Envergonhar Abram e parecer um avarento mesquinho que nega ajuda a crianças sob a chuva. Abram me sorria do outro lado da mesa com seu amplo sorriso predador. Sabia que havia ganhado. Comprou a reparação da escola à custa de meu orgulho e meu medo da opinião da multidão. Saí ao ar sentindo como me sufocava a gravata. Ali num banco estava sentado meu avô, que apesar de sua idade avançada, também havia vindo à festa. Fumava seu cachimbo e olhava as estrelas.
Desabei ao seu lado com a cabeça entre as mãos. Me armou uma cilada, avô, grasnei. E se me roubou o dinheiro à vista de todos, e eu mesmo o dei sob aplausos. O avô soltou um anel de fumaça e disse calmamente: Abram não roubou, você mesmo deu. Construiu uma gaiola dourada para você e entrou porque gostou de como brilhava. O que devia fazer? Exclamei. Gritar que é um mentiroso? Todos teriam pensado que sou uma pessoa mesquinha. E o que pensarão? Respondeu duramente o avô. Neto, lembre-se da sabedoria de nossos ancestrais. O elogio que te amarra às mãos não é honra, são grilhões. Quando te louvam pelo que ainda não fez ou pelo que não quer fazer, não é reconhecimento de seus méritos, é manipulação de sua vergonha. Abram sabia que teria medo de perder a cara. Mas me diga, o que é mais valioso? Em sua cara diante dessa gente que te esquecerá amanhã ou o bem-estar de sua família? O avô se voltou para mim e me olhou tão seriamente que me deram calafrios. Devia ter se levantado e dito com um sorriso: Estimado Abram, seu coração está tão cheio de esperanças que ouviu o que não disse. Estou disposto a dar exatamente o que meu bolso pode permitir, sem ofender meus próprios filhos, nem uma moeda a mais. Pois disseram os sábios: quem reparte seu patrimônio por glória, peca contra seu lar. Sim, no salão teria caído um silêncio. Sim, Abram teria se ruborizado, mas teria permanecido livre. E agora é um herói que irá para casa e dirá à sua filha que seu casamento será modesto, porque papai queria que gente estranha lhe aplaudisse. Essas palavras me despertaram como um balde de água gelada. E no dia seguinte, fui a Abram sem testemunhas e lhe disse firmemente que daria exatamente a 10ª parte da soma e nenhuma moeda a mais. Tentou pressionar, ameaçou contar a todos sobre minha apostasia, mas lembrei as palavras do avô e respondi: conte, mas então eu contarei a todos como vende a generosidade alheia, sem perguntar ao dono. Se calou e tomou o dinheiro. Desde então aprendi a lição. Se alguém começa a me elogiar ruidosamente, diante de uma multidão, atribuindo-me intenções heróicas, não me derreto de prazer. Me tensiono, sorrio e imediatamente devolvo publicamente a pessoa à terra. Digo: é gentil da sua parte, mas sou apenas um ser humano e minhas possibilidades são limitadas. Isso desbarata o manipulador antes que possa fechar a armadilha. Não temam decepcionar a multidão. Temam se perder perseguindo aplausos baratos. Sexta armadilha: a fofoca. Como cuidado. A sexta armadilha é a fofoca como cuidado. Estamos acostumados a pensar que o fofoqueiro é uma pessoa malvada que sussurra nos cantos desejando mal a alguém. Mas um manipulador experiente nunca te apresentará a fofoca como veneno. Te apresentará como doce medicina, como um ato de profunda compaixão e preocupação. A essência da armadilha está numa frase inofensiva: estou tão preocupado com ele. Com essas palavras, começa a invasão mais suja à vida alheia. A pessoa se aproxima, faz um rosto aflito, baixa a voz e diz: escutou o que aconteceu com o pobre Moishe? Estou tão preocupado. Dizem que começou a beber. Sua esposa o expulsou e seus filhos passam fome. Que horror, não é? Nesse momento, ocorre uma terrível substituição. Parece que você e seu interlocutor estão fazendo algo bom. Estão se compadecendo. Se unem em sua nobre preocupação. Entre vocês surge confiança, uma conexão íntima. Nós estamos bem, mas ele está em problemas. Esse sentimento de superioridade embriaga a cabeça. Você começa a assentir, a concordar, a fazer perguntas. De verdade? E o que mais dizem? E sem se dar conta, torna-se cúmplice de um crime. Porque é uma armadilha. Porque quem te traz sujeira sobre outro nunca o faz para ajudar. O faz para desfrutar da queda alheia e te envolver no processo.
Você se torna um lixão onde despejam imundície. Sua alma se suja. Começa a olhar a pessoa sobre quem falaram através do prisma desses rumores. Nem sequer conhece a verdade, mas sua opinião já está envenenada. Perde a capacidade de ver a pessoa limpamente. Mas a consequência mais perigosa nem sequer é essa. Lembre-se da regra de ferro. Se uma pessoa fala contigo sobre outros, obrigatoriamente falará de você com outros. Oh, estou tão preocupado com Joseph. Tornou-se tão estranho, dizem. Ao deixar entrar o fofoqueiro em seus ouvidos, dá as chaves de sua reputação. Você mesmo lhe permite comerciar com seus segredos, porque demonstrou que gosta dessa mercadoria. A história de Rivka. Quero contar uma história que me tirou para sempre o desejo de escutar notícias sobre as desgraças alheias. Isso aconteceu quando eu era jovem e já ajudava meu pai na loja. Em nosso bairro vivia uma mulher chamada Rivka. Oh, não era uma mulher, era uma rádio ambulante, mas era mestra do disfarce. Nunca falava com maldade. Ao contrário, era a alma mais compassiva de toda a cidade. Uma vez, Rivka entrou em nossa loja quando só estávamos meu avô, que classificava grãos, e eu. Rivka suspirou pesadamente, apoiou-se no balcão e, olhando-me com olhos cheios de lágrimas, sussurrou: Joseph, meu coração está se despedaçando. Escutou sobre nosso rabino? Me coloquei alerta. O rabino era um homem respeitado. Não? O que aconteceu? Perguntei com vivo interesse. Rivka olhou ao redor como se nos espiassem e sussurrou rápida e fervorosamente: Pobre, pobre homem. Rezei tanto por ele. Dizem que sua filha maior fugiu com um artista de circo, roubando o ouro familiar. Imagine que vergonha sobre seus cabelos brancos. E dizem que ele mesmo, da dor, começou a esquecer as orações na sinagoga. Tenho tanto medo de que o destituam. Como ajudar? Como ajudar? Eu estava de boca aberta. Essa notícia era chocante, mas confesso honestamente que dentro de mim se moveu algo desagradável e prazeroso ao mesmo tempo. Sabe? É essa sensação quando descobre que as grandes pessoas também têm manchas sujas. Já estava tomando ar para perguntar detalhes. Com que artista exatamente? Quanto ouro roubaram? Quando se escutou um golpe forte. Era meu avô que deixou cair com força a pá para grão sobre a mesa de madeira. Rivka e eu nos sobressaltamos. O avô saiu lentamente de detrás do balcão. Não olhava Rivka com raiva. Olhava-a com nojo. Como se olha alguém que pisou em esterco e veio a uma casa limpa. Aproximou-se dela e disse em voz baixa: Rivka, e me diga, tem um balde de lixo em sua casa? Ela se desconcertou. É claro, Rabi Levi. Por que pergunta? E quando se enche de cascas e podridão, o que faz com ele? Continuou o avô. Levo ao lixo, respondeu ela sem entender aonde ia. Assim é, assentiu o avô. Tira de sua casa para que esteja limpa. Então, por que agora trouxe seu balde cheio à minha casa e tenta esvaziar essa podridão nos ouvidos de meu neto? Rivka se ruborizou. Eu só estou preocupada. Queria compartilhar a dor. Não, cortou o avô. Se estivesse preocupada, teria ido ao rabino e perguntado como ajudar, ou teria ido para casa e orado em silêncio. Mas veio aqui para repartir essa sujeira conosco. É uma ladra, Rivka. Eu? Ela se sufocou de indignação. Rouba do rabino seu bom nome sem sequer conhecer a verdade. Rouba de meu neto a pureza de seu pensamento. E nos rouba nosso tempo. Agora pegue suas preocupações e vá embora. E de agora em diante, traga à minha loja só dinheiro por mercadoria. Não veneno embrulhado em papel de cuidado. Rivka saiu voando da loja como escaldada. Eu estava vermelho de vergonha. Sentia-me desconfortável diante dela. Mas o avô se voltou para mim e disse palavras que gravei em meu coração. Joseph, lembre-se da antiga sabedoria judaica. A língua malvada mata 3 pessoas. Quem fala, quem escuta e de quem se fala. Mas quem escuta é mais culpado. Por que mais culpado?
Me surpreendi. Porque se não houvesse ouvintes, o fofoqueiro não teria a quem vender sua mercadoria. Acreditou que era uma mulher boa? Não. Quem te traz uma fofoca é como alguém que te presenteia uma caixa de bombons, injetando-lhe veneno. Doce na língua, mas morte dentro. E nunca permita que seus ouvidos sejam um poço de lixo para as palavras alheias. Se alguém começa uma conversa com as palavras, estou tão preocupado com alguém, detenha-o e pergunte: podemos ajudá-lo agora mesmo? Se a resposta é não, mude de assunto. Do contrário, tornará-se tão sujo como quem fala. Desde então passaram-se muitos anos. Vi como se arruinavam famílias e carreiras por essas conversas preocupadas. E cada vez que alguém tenta me sussurrar notícias sobre os pecados alheios, lembro do avô com sua pá para grãos. Sorrio e digo: desculpe, amigo, mas meu balde de lixo já está cheio. Não tenho onde colocar suas notícias. E acredite em mim, viver com ouvidos limpos é muito mais tranquilo. 7ª armadilha. Sem ofender, digo com amor. A 7ª armadilha é: sem ofender, o digo com amor. Este é um punhal cuja empunhadura está envolta em veludo suave. Sente o golpe? Dói, mas quando olha quem infligiu a ferida, vê um sorriso e escuta risadas, e isso te desorienta. Perde a orientação no espaço. Te dizem: por que se ofende? Era uma brincadeira. Disse com amor. Que? Não entende brincadeiras? A essência dessa armadilha está em que o agressor te proíbe de se defender. Se te golpeiam com o punho, tem pleno direito moral de devolver o golpe ou fugir. Mas aqui te golpeiam com palavras e logo imediatamente desvalorizam sua dor. Se ofende, aos olhos dos demais e nos seus próprios, torna-se um estraga-prazeres, uma pessoa sem senso de humor, um tipo chato que leva tudo muito a sério. Te apontam como culpado de que te doa. Isso se chama gaslighting. Embora nossos ancestrais o chamassem mais simples, cuspir nos olhos e dizer que é orvalho de Deus. A pessoa que usa esse método mata sua autoestima lentamente, gota a gota. Passa sobre sua aparência, sobre seus sonhos, sobre seus fracassos, sempre agregando ao final esse feitiço mágico. Com amor. Oh, que engraçado você parece hoje com esse terno, como um espantalho. Mas não se ofenda, digo com amor. Quem mais te dirá a verdade? E você engole essa ofensa. Sorri forçadamente, para não parecer fraco. Mas dentro de você, fica um resíduo. Começa a acreditar que realmente algo está errado com você, se até as pessoas que te amam riem de você. Esta armadilha é perigosa, porque destrói os limites do aceitável. Você se acostuma a que o insulto é uma parte normal da comunicação. E começa a pensar que tolerar zombarias é o preço da amizade ou dos relacionamentos. Mas lembre-se, onde há amor, não há lugar para a humilhação. O amor cuida, não fere. Se depois de se comunicar com uma pessoa, você se sente vazio, estúpido ou defeituoso, não importa quantas vezes tenha dito a palavra amor. Importa o que fez com sua alma. A história do tio Jaim. Vou contar uma história que aconteceu em nossa família, quando eu já era um homem adulto e estava por me casar. Tínhamos um parente distante, o tio Jaim. Era considerado a alma da festa. Barulhento, alegre, sempre com uma piada nos lábios. Todos o adoravam, porque nas celebrações não deixava que ninguém se aborrecesse. Mas Jaim tinha uma particularidade. Suas piadas sempre eram à custa de alguém. E muito frequentemente, seu alvo eram aqueles que não podiam responder duramente. Usei em meu noivado, onde se reuniu toda a nossa família e a família de minha noiva, Jaim decidiu fazer um brinde. Eu estava junto à minha futura esposa, feliz, emocionado. Jaim levantou sua taça, olhou a todos com um olhar radiante e começou. Bem, brindemos por nosso Joseph. Finalmente encontrou uma moça que aceitou tolerar seus roncos. E nós pensávamos que ficaria solteiro com esse caráter dele,
E essas pernas tortas? Os convidados riram inseguros. Minha noiva se ruborizou e baixou os olhos. Eu senti como tudo dentro de mim se contraía. Mas Jaim não parava. Vamos, por que estão tão sérios? Digo com amor. Quem mais o elogiará a esse tolo, se não é seu tio Jaim? Joseph, não se zangue. Sabe que o tio Jaim te deseja o bem. É um milagre que alguém te tenha recolhido sendo como é. E riu às gargalhadas, satisfeito de sua piada. No salão caiu um silêncio pesado. Alguns continuaram sorrindo por inércia, mas muitos se sentiram desconfortáveis. Eu estava ali sem saber o que fazer. Gritar, armar um escândalo em minha própria festa de noivado, isso arruinaria a celebração. Ficar calado significa aceitar que sou um inútil e que simplesmente tive sorte de que me recolhessem. Nesse momento, meu avô se levantou lentamente de seu assento. Não bateu com o garfo, não gritou, simplesmente se pôs de pé. E seu silêncio foi mais forte que qualquer grito. Olhou Jaim longa e pesadamente. O sorriso deslizou do rosto do brincalhão. Jaim, disse o avô com voz calma que se ouvia em cada canto da sala. Me diga, quando um médico corta uma pessoa para curá-la, dói? Bem, sim, se desconcertou Jaim. E quando um bandido corta uma pessoa com uma faca num beco, dói, continuou o avô. Sim, é claro. Então qual é a diferença, Jaim? Perguntou o avô, perfurando-o com o olhar. O médico salva e o bandido mata, murmurou o parente. Exatamente, assentiu o avô. Ambos cortam, ambos doem, mas um cura e o outro destrói. A diferença não está no ato, mas na intenção. Me diga, Jaim, o que curava em meu neto quando acaba de humilhá-lo diante de sua futura esposa e toda a sua família? Que doença sanou quando lhe disse que é feio, tonto e sortudo de ter sido recolhido? Jaim empalideceu. Eu só brincava. As piadas unem as pessoas. Não, interrompeu o avô. As piadas unem quando ambos riem juntos de algo externo. Mas quando um ri e o outro sangra por dentro, isso não é piada, é sadismo disfarçado de diversão. E isso de digo com amor é a maior mentira. O amor não humilha, o amor constrói. Se depois de suas palavras uma pessoa se sente pequena e esmagada, então não há amor em você. Há veneno, e esse veneno esconde atrás de um sorriso, para que ninguém possa se defender sem parecer fraco. O avô se voltou para todos os presentes. Escutem-me todos. Se alguém os fere com palavras e logo diz, era brincadeira, ou disse com amor, saibam que essa pessoa é covarde. É tão covarde que não se atreve a ser abertamente malvada. Então, envolve sua crueldade em papel de presente. E vocês não lhe devem nem um sorriso, nem sua tolerância, porque quem lhes falta com respeito não merece sua companhia. Então o avô olhou diretamente. Jaim. E você, Jaim? Saia daqui. Não é bem-vindo nessa celebração. Uma festa de noivado é para honrar os noivos, não para que um palhaço amargado se sinta importante, rebaixando outros. Fora. Jaim se foi humilhado. Alguns parentes murmuraram que o avô havia sido demasiado duro, mas minha noiva apertou minha mão e sussurrou. Seu avô é um homem sábio. Essa noite, o avô me levou à parte e me disse, Joseph, lembre-se disso. Nunca deixe que ninguém te use como escada para subir. Quando alguém te insulta e diz, é brincadeira, está te treinando para aceitar o abuso. Hoje, aceita uma palavra hiriente. Amanhã, aceitará uma traição. E depois de amanhã, aceitará qualquer coisa, porque já terá esquecido que merece respeito. Os sábios dizem, onde não há respeito, não há amor. E onde dizem te amo, mas te tratam como lixo, ali há mentira. Desde então, quando alguém tenta me ferir e dizer, era brincadeira, não sorrio. Olho nos olhos e digo, as piadas me fazem rir. O que disse me machucou. Se não pode diferenciar entre ambas as coisas, então não é engraçado. É perigoso. E essa pessoa nunca volta a tentar, porque sabe que encontrou alguém
que não engole veneno com um sorriso. Oitava armadilha. Não se zangue, só te digo a verdade. A oitava armadilha é: não se zangue, só te digo a verdade. Esta é uma das armas mais enganosas do arsenal do manipulador. Se escuda atrás da nobreza da honestidade brutal para te ferir impunemente. A pessoa te diz coisas cruéis sobre sua aparência, sua inteligência, suas escolhas de vida. E quando vê a dor em seus olhos, rapidamente acrescenta: não se ofenda. Alguém tinha que te dizer: eu só estou sendo honesto. Os demais te mentem, mas eu te respeito o suficiente para te dizer a verdade. E aqui está a armadilha. A verdade torna-se seu escudo. Como pode se zangar com alguém que só está sendo honesto? Nem como pode se defender sem parecer que está rejeitando a realidade mesma? O manipulador te coloca numa posição onde resistir significa negar a verdade mesma. Mas escute-me com atenção. Há uma diferença enorme entre a verdade que ajuda e a verdade que destrói. Um médico te diz a verdade sobre sua doença para te curar. Um inimigo te diz a verdade sobre seus defeitos para te quebrar. A intenção é tudo. Quando alguém te aponta seus erros sem que tenha pedido, sem te oferecer solução, sem mostrar compaixão, essa pessoa não está sendo honesta, está sendo cruel. Está usando a verdade como um martelo, não como uma lanterna. Além disso, pergunte-se isso: realmente é verdade o que dizem? Ou é só sua opinião disfarçada de fato objetivo? Muito frequentemente, esses defensores da honestidade brutal não dizem verdades universais, mas seus próprios julgamentos carregados de ressentimento, inveja ou desejo de controle. Te dizem: você é sensível demais, está engordando, nunca terá sucesso nisso. E apresentam como se fosse uma lei natural, quando na realidade é só sua percepção maliciosa. A história de Shmuel. Lembro quando eu era mais jovem e acabava de abrir meu próprio negócio. Um conhecido, vamos chamá-lo Shmuel, veio me visitar. Olhou ao redor de minha pequena loja, balançou a cabeça e disse com um suspiro: Joseph, não quero ser mau, mas tenho que te dizer a verdade. Esse lugar está condenado ao fracasso. Está na rua errada. Seus preços são ridículos e, francamente, não tem a astúcia necessária para os negócios. Alguém tem que te dizer antes que perca tudo. Faço isso porque te aprecio. Senti-me como se tivesse sido golpeado. Minhas mãos tremiam. Comecei a duvidar de tudo. Talvez tivesse razão. Talvez estivesse sendo tolo. Essa noite não pude dormir, mas no dia seguinte fui ao avô e contei o que Shmuel havia dito. O avô escutou em silêncio e então perguntou: Shmuel tem um negócio próprio? Não, respondi. Teve sucesso em algo? Realmente não. Então, sorriu o avô, por que dá tanto poder às palavras de um homem que nunca construiu nada? Joseph, os sábios dizem: aceite crítica de quem ama e de quem caminhou o caminho que você caminha. Mas quando um fracassado te diz que fracassará, não está sendo honesto. Está projetando sua própria amargura em você. Quer que se renda porque ele se rendeu. A verdadeira verdade vem com amor e um caminho à frente. A falsa verdade vem com desprezo e te deixa num buraco. Minha loja prosperou. Shmuel nunca mais foi bem-vindo, desde então. E quando alguém me diz: só te digo a verdade, pergunto: me diz para me ajudar ou para me ferir? Porque se não vem com uma solução, com respeito, com amor, então não é verdade. É violência verbal disfarçada de virtude. Nona armadilha: o sacrifício emocional. E agora chegamos à nona e última armadilha, a mais perigosa de todas, porque vem daqueles a quem amamos. Chama-se o sacrifício emocional. Esta armadilha ocorre quando alguém próximo a você, seu parceiro, sua mãe, seu irmão, seu melhor amigo, te dá tudo. Te dão seu tempo, seu dinheiro, sua energia, sua vida inteira. E você está agradecido. Como não estar? Mas com o tempo começa a sentir algo estranho. Não é gratidão, é dívida.
uma dívida que nunca pode pagar. Porque cada vez que quer tomar uma decisão por si mesmo, essa pessoa te lembra tudo o que fez por você.